Então, pessoal, agora a gente está aqui com o Matheus, vamos escutar um pouco mais do Instituto Lixo Zero Brasil e desse movimento que está crescendo bastante, movimentando a juventude e forçando com que nós todos estejamos repensando o nosso estilo de vida. Deixa eu só apresentar aqui o Matheus rapidamente, ele é diretor executivo do Instituto Lixo Zero Brasil e CEO da Co-Circular. Ele é graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduado em Gestão Pública. Atua no Instituto Lixo Zero Brasil desde 2012. Juntamente a outros profissionais, ele desenvolveu e aprimorou o modelo de certificação Lixo Zero para o Brasil, além de ajudar a disseminar esse conceito por todo o país. Matheus é líder da Semana Lixo Zero desde 2017, cooperou com o crescimento exponencial do evento, que passou de 23 cidades para 170 cidades em 4 anos. Matheus, um grande prazer ter você aqui no evento, agradecemos a sua presença e estamos bem animados em conhecer mais sobre o Instituto e o seu trabalho. Obrigado, Ian. Boa tarde, bom dia a todos. Agradeço aí o convite para fazer parte. E, bom, vou tentar passar um pouco do que a gente tem feito, né? Bom, eu coloquei essa frase aqui porque, de fato, é isso que tem acontecido. O Instituto Lixo Zero Brasil é um movimento que mais cresce no Brasil. Nós temos, como tu falou, né, aí desde 2017, onde a gente tinha 20 cidades, né? Fizemos Semana Lixo Zero em 23 cidades. Hoje, esse ano, a gente está chegando a 175 cidades e muitos líderes, eu vou falar um pouco mais. E esse crescimento aí é devido a diversos fatores que a gente vem sendo trabalhado desde 2010 do Instituto, quando começou, e isso vai se perpetuando e crescendo e ganhando novos entusiastas da causa, né? Então, gostaria de expor isso. Primeiro, uma frase que falaram para mim, agora após a Semana Lixo Zero: o ILZB é um movimento que transformou minha vida, me deu um caminho e propósito. Aqui encontrei pessoas que têm o mesmo cuidado com a natureza e vontade de mudar o mundo. E esse tipo de frase é muito comum a gente receber esse tipo de frase. Pô, antes do Instituto, eu fazia algumas ações na minha cidade, mas não tinha muito peso, pessoas às vezes não davam tanta bola, eu consegui achar uma família, consegui achar um propósito, e isso tem nos incentivado cada vez mais, né, a tentar entender que essa metodologia funciona, que esse formato de trabalho funciona, e a gente vai levar isso para todas as cidades, né? Eu acho que esse é o objetivo, chegar em um maior número de cidades do Brasil. Bom, o Instituto Lixo Zero Brasil, acredito que a gente já está falando um pouco aqui sobre ele, mas ele é uma ONG, né, sem fins lucrativos, e o objetivo principal nosso é a disseminação do conceito lixo zero no Brasil. Fundado em 2010, e ele representa, né, a Zero Waste International Alliance. Questão conceitual aqui, que eu botei o conceito não para ensinar conceito, mas uma coisa que às vezes não fica clara, principalmente para quem estava começando a ouvir esse nome lixo zero, é a primeira coisa que pensa: não, lixo zero é impossível, pela forma que a gente pensa, primeiro pela dificuldade do conceito do lixo, né, em se colocar o que é lixo, o que é resíduo. Então, essa questão do lixo zero, a gente tem muito mais como um caminho, um objetivo, do que, de fato, um acontecimento. Acredito que a sociedade se encaminha para uma sociedade de lixo zero, e existem diversas formas disso acontecer. Então, acredito que fala de ética, fala de economia, fala de eficiência e de visão, né? Então, acredito que são pontos importantes para que aconteça essa transformação na sociedade, e essa transformação leve, né, o rumo ao lixo zero. Então, o conceito é simples, mas ele tem muita coisa envolvida. Bom, tô aqui para falar do crescimento do Instituto Lixo Zero Brasil, né? Por que ele está crescendo? O que está acontecendo? Quais são as diferenças para outros movimentos e tudo mais? Primeiro que
uma das coisas mais importantes é que a gente consegue agregar qualquer movimento dentro do Instituto, dentro do conceito lixo zero, né? Dentro do movimento lixo zero. A gente consegue trazer movimentos de política, né? De ética, de proteção ao meio ambiente de forma geral, consegue trazer questões de educação, questão de indústria, questão de empreendedorismo, de inovação. Então, quando a gente fala de lixo zero, de resíduos, a gente traz muita gente. A gente parte do princípio de que devem ser alcançados por nós todos aqueles que produzem resíduos, e todo mundo produz resíduo, né? Então, em todas as áreas nós precisamos difundir esse conceito para que cada vez mais existam ferramentas e formas de alcançar o lixo zero. Então, eu botei esses pilares que eu acredito que fizeram muita diferença. Depois eu vou falar um pouquinho dos números, mas uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas é em como a gente compartilha coisas. A gente cria algumas coisas do Instituto e são compartilhadas, manuais, sites, design, né? Enfim, toda a parte de material gráfico. E as pessoas fazem também e compartilham conosco. A gente tem, durante os anos, a gente teve web designers que compartilharam seus conhecimentos, designers, pessoas que têm algum dom, alguma profissão e podem compartilhar conosco. Então, desde 2017 que a gente vem nessa pegada de tudo que a gente faz dentro do Instituto, a gente faz lá alguma forma de compartilhar isso com todo mundo. Então, isso incentiva as pessoas, né? Porque ela não entra no Instituto zerada, né? Sem um norte. Primeiro, ela tem um norte, né, na questão de metodologia, e tem um norte também de como começar. Ensinamos o tempo todo. Então, é o ponto 2. A gente toda hora está ensinando. A gente tem como a gente ensina a população, ensina as pessoas que estão conosco, que são os embaixadores, em como atuar. A gente ensina a nossa metodologia para muita gente. Muitas pessoas recebem com bastante... né, a gente faz eventos agora, esse ano mesmo fizemos eventos online, toda semana tinha alguma coisa de a gente falando de algum momento nosso, e isso a gente ensina muito e, consequentemente, isso torna-se um padrão para todos aqueles que estão conosco nas cidades, né, que são a ponta do Instituto, aqueles que realmente fazem o conceito ir para frente. Então, eles se tornam mestres, né, em ensinar e querem ensinar. Então, esse ano, a gente promoveu mais de 10 mil horas de educação ambiental em todo o Brasil. Então, isso é algo que as pessoas veem. Todos eles foram em eventos, né? Foram gratuitos, foram em online. Claro, a gente tem também a Academia Lixo Zero, que a Academia Lixo Zero, ela é um momento, né? Um local do Instituto, onde a gente traz profissionais da área, pessoas que estão se destacando em alguma área, seja em escolas, em hotéis, em grandes geradores, até em fazer algumas ferramentas, empreendedorismo para lixo zero. E a gente traz essas pessoas que não são de dentro do Instituto, né? São pessoas do Brasil inteiro, para ensinar. E, claro, né? Eles passando a metodologia de trabalho deles, então eles têm que receber por isso. Então, assim, tem sido uma forma de a gente também disseminar o conceito Lixo Zero, ensinando através para profissionais, né? Então, a Academia Lixo Zero tem profissionalizado e, né, começou em 2018, mas de forma bem pequena, assim, mas a partir de 2019 e esse ano, a gente já tem mais de 1.200 alunos formados, né, profissionais formados do Instituto Lixo Zero, né, através da academia. Então, são essas duas formas hoje que a gente ensina. E uma outra forma, que eu acredito que ficou muito forte esse ano, é que a gente inspira muitas pessoas. Primeiramente, a gente inspira as pessoas que estão próximas de nós, que são os nossos embaixadores e voluntários, que a gente fala, né, de como que eles movimentar e tal, trazendo bons exemplos e mostrando, né, compartilhando isso. Então, as pessoas têm
inspirado. E isso tem sido algo muito comum dos nossos eventos, as pessoas saírem inspiradas. Tanto porque aprenderam fazendo, quanto porque participaram dele e falaram assim, nossa, realmente foi muito legal o evento, as pessoas que estavam lá falaram coisas muito boas, enfim. A gente tenta trazer esse lado positivo, até porque não só a questão dos resíduos, mas a questão ambiental no Brasil hoje, ela, no mundo inteiro, né? Ela é uma questão muitas vezes muito negativa, né? Ela traz, já liga, né, a questão meio ambiente a problemas, a dificuldades, a desmatamento, enfim, aquecimento global e diversas só assuntos negativos, né? Isso é muito comum. Na minha cidade é assim, a cidade suja, a cidade enche porque está entupido, os bueiros, enfim. E a gente tenta trazer dentro daquilo que a gente faz soluções, né? E soluções vão bem pelo outro lado. Quando a gente fala de uma solução, quando a gente fala de um projeto que está transformando de alguma forma isso, a gente deixa aquela parte negativa um pouco para fora, porque todo mundo já sabe, né? É muito comum a gente saber um problema do bueiro, eu falo que é muito comum, né? É mais, talvez um dos mais falados aí. Todo mundo sabe que quando ele tem muito lixo, entope o bueiro e pode fazer e pode alagar. Mas poucos sabem que existem alguns bueiros hoje que estão fazendo que pegam esses resíduos e fica bem fácil de limpar. Então, o problema é muito maior do que a solução, às vezes, aparentemente. E deveria ser bem o contrário, e é isso que a gente está tentando passar. E, bom, falando um pouco do Instituto, né? Ele nasceu em 2010, em 2012 que começou essa participação de outras cidades, ele nasceu em Florianópolis, né? Em 2012 apareceram outras cidades, principalmente com o pessoal da Juventude Lixo Zero. Em 2016, a gente teve 17 cidades na Semana Lixo Zero, todas elas do Sul. Curitiba, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, enfim, as cidades bem do Sul. Acredito que teve só em São Paulo também naquele ano. Em 2017, que foi quando eu entrei, logo assim eu vi que a gente fez que hoje é o encontro das boas práticas, eu vi que, né, como eu estava do lado do Sabatini, que é quem criou todas essas coisas, eu tinha uma facilidade de entender exatamente como ele tinha criado esse produto e podia começar a padronizar esses produtos para mostrar para os outros, né? Produtos não, eventos no caso, né? Mas vamos falar como produto de padronização. Então, eu fiz o encontro Lixo Zero naquele ano e fiz um manual para o encontro. Eu fiz a Semana Lixo Zero naquele ano, organizei em Florianópolis, né? E naquele ano já a gente criou um site, ó, eu posso ajudar vocês a fazer. Então, eu mesmo fazia os sites, vamos fazer as artes. Então, eu mesmo que fazia as artes. Então, eu comecei a ajudar dessa forma no início, né? Um pouco desorganizado, talvez. Todo mundo que estava fazendo Semana Lixo Zero a fazer arte, a fazer site, a fazer formulário de inscrição, a escrever uma carta de convite, a escrever um ofício para pedir apoio, suporte ou, enfim, uma sala. E essas coisas a gente começou a padronizar. E no outro ano, que foi a primeira vez que a gente teve né, a gente viu que tinha muita gente querendo atuar com a gente fez um encontro de embaixadores em Florianópolis, onde a gente achou que teriam 25 pessoas e tiveram 80 pessoas durante o encontro todo. Claro, muita gente de Floripa, mas tinha ali gente do Brasil inteiro, literalmente, ali, de todas as regiões. E até do Uruguai tinha uma pessoa que veio e hoje ela está começando uma grande novidade aí que a gente está começando a atuar no Uruguai também, através desse líder. Já atuamos desde o ano passado em Moçambique e em Portugal também. E fizemos a inscrição ontem da República Dominicana. Então, usando essa mesma metodologia, partindo do Brasil, a gente está ensinando mais 4 países a fazer a Semana Lixo Zero, enquanto Lixo Zero, a mobilizar e engajar a sociedade dessa forma que a gente está fazendo aqui. Então, naquele ano, 2017, a gente teve 70 embaixadores, 3 mil voluntários,
E para fazer todos esses eventos, né, esses 700 eventos, a gente precisou de 3 mil voluntários. Tinha um K depois ali em 2018, que era 5 mil, foram 5 mil voluntários em 2018. Depois que a gente fez esse encontro, muitos permaneceram, né? Alguns foram se entrosando no meio do caminho, e a gente estava em 2018 para a Semana Lixo Zero, que é no final de outubro, com 150 embaixadores. E eles começaram a mobilizar suas cidades e tivemos 5 mil voluntários naquele ano para organizar esses 1.600 eventos que tivemos durante a Semana Lixo Zero. Eu estou falando de Semana Lixo Zero porque é realmente o ponto máximo do Instituto, ali, aquele momento que a gente fecha o nosso ano, né? Em 2018, nós também tivemos o Congresso, que ajudou muito, o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero em Brasília, que ajudou muito esse crescimento, esse conhecimento. Em 2019, repetimos o encontro de embaixadores no início do ano, a gente teve 120 pessoas e tal, aí foi muita gente, aí já tinham certos requisitos para entrar, né, no encontro de embaixadores, para participar, e fizemos um outro encontro na metade do ano também para organizadores do Lixo Zero. Em 2019, a gente conseguiu chegar em 25 estados, então é praticamente todo o Brasil, e fizemos mais de 3 mil eventos naquele ano, no ano passado, né. A gente, ano passado, fez a Semana Lixo Zero no Brasil, em 98 cidades, e no mundo inteiro chegamos a 105 cidades, Portugal e Moçambique. Então, foram mais de 3 mil eventos, né? Foram aí, pelo menos aí uns 7.500, 8 mil voluntários atuando em uma semana. E esse ano foi um ano atípico, né, para mim, para todo mundo, para o Instituto, e a gente teve um crescimento também atípico, muito legal, assim, que realmente a gente mais que dobrou de pessoas atuando conosco e tal, de pessoas querendo participar, e a Semana Lixo Zero a gente aconteceu em 175 cidades. Cadastrados, que tornou hoje um rumo que a gente está tentando organizar ainda, a gente tem 750 embaixadores e, né, com a estimativa, a gente está recebendo aí os relatórios da Semana Lixo Zero, mas já recebemos muitos, e a estimativa é que passe dos 5 mil eventos, grande parte deles online, Desculpa te interromper, Matheus, mas cresceu durante o Covid, né? Isso é incrível. Isso, né? Exatamente. E por que você acha que isso aconteceu? Bom, boa pergunta. Talvez eu tenha esquecido de botar nessa apresentação. Depois, na verdade, eu vou falar um pouco depois sobre o encontro das boas práticas, né? Mas quando a gente foi até uma estratégia que a gente teve logo no início, que ficou todo mundo com muito medo, aí ficava naquela, em maio, que vai ser onde mais pessoas vão ficar doentes, mais pessoas vão morrer, depois em junho, em julho, enfim, e a gente tem que fazer alguma coisa para que as pessoas vejam algo positivo em tudo que elas estão vendo, assim, com notícias na internet, porque todo mundo trancado em casa. Vamos fazer alguma coisa que seja positiva, que seja legal, que traga, né, algo legal para as pessoas, algo alegre, né? E a gente decidiu fazer o Encontro das Boas Práticas de forma nacionalizada, o calendário, foi no final de maio, e o objetivo era inspirar. O ano do Instituto, depois a gente decidiu naquele momento que o nosso objetivo seria inspirar as pessoas. E a gente, na época, tinha 13 mil seguidores no Instagram, eu lembro exatamente dessa 13 mil e poucos. Hoje a gente está chegando a 36 mil seguidores. E as pessoas entenderam, né? A gente passou para os nossos embaixadores essa necessidade que a gente tinha de trazer algo positivo. Então, pedimos para o pessoal trazer live, trazer artistas, trazer boas práticas das cidades deles, né? E isso tornou um movimento entre os nossos embaixadores que não ficou só nessa data, vários deles
continuaram produzindo conteúdos bons, trazendo pessoas que têm feito a diferença em suas cidades. E o Instituto a gente atua assim, né, bem centralizado, bem municipalizado, né? Nosso objetivo é que os embaixadores daquela cidade atuem naquela cidade, trazendo as boas práticas da cidade deles para falar, né? Então a gente, né, como a gente expressa, às vezes a gente deu palco para muita gente. E as pessoas viram isso, que a gente estava querendo fazer um movimento onde o principal, os atores principais eram os outros, né? Não era um movimento para engrandecer líderes do movimento Lixo Zero ou os embaixadores do Instituto Lixo Zero. Não, até às vezes eles nem apareciam, né? Como nem aparecem. Isso é normal, claro que às vezes como é live no Instagram, às vezes acaba aparecendo por necessidade, mas quando era em webinários e tudo mais. E a gente fez também, começou a fazer aí, diariamente, trazer pessoas que têm, assim, a nível nacional, que têm se destacado com lives, a gente chamava de conhecer, eu esqueci o nome agora, mas a gente trouxe vários professores de universidades, profissionais de todas as áreas para falar, e diariamente a gente tinha alguém falando de algum assunto por 1 hora, ensinando, dando uma aula. E isso foi crescendo, assim, a gente foi divulgando, não sei quantas e quantas horas a gente teve, mas foram mais de 60 que a gente teve, onde as pessoas davam 1 hora, às vezes mais, falar sobre um tema. E isso era muito legal, porque a gente começou a fazer uma atmosfera ali, vamos dizer assim, de algo muito, muito legal, muito positivo. E as pessoas vinham e ficavam, e vinham e queriam participar, e palestravam e falavam assim, não, agora eu quero ajudar aqui na minha cidade também, o Lixo Zero. E a gente tem hoje pessoas, assim, que eu até brinco, né, são estrelas aí, né, dos resíduos que estão com a gente, que estão nos apoiando, ou que estão mesmo organizando o Instituto em suas cidades. E torna isso, a gente não tem um perfil, talvez, de pessoas que participam do Instituto. A gente tem um catador, tem empresários, tem professores universitários, tem gestores públicos, né, secretários de meio ambiente, e é muito amplo. E as pessoas foram entendendo o Instituto, né, que não era uma ONG né, sei lá, somente de ativistas radicais ou de pessoas que estavam lá protestando. E, na verdade, é justamente ao contrário, né? Nossa forma de protesto, talvez, de tentar ir contra algumas coisas do sistema em si, é mostrando que existem outras saídas, né? Outras tecnologias, outras metodologias, outras inovações que são diferentes daquela forma que a gente hoje vive no Brasil, aí, que é o lixão e o aterro sanitário é uma grande saída para os resíduos. Talvez o aterro foi, mas hoje já não é. Então, a gente tem, acho que o grande sacada hoje é demonstrar que existem diversas saídas, não uma ou duas, que tem pessoas que estão fazendo para todas as áreas. Para compostagem, cara, a compostagem esse ano foi o ano de maior crescimento da compostagem no Brasil, o que tem de grupos de pessoas, de metodologias novas saindo para compostar em casa, para compostar na empresa, para compostar em grandes geradores, para compostar, enfim, em condomínios, pessoas mostrando, né, que existe essa possibilidade. E é justamente isso que a gente quer disseminar práticas que cooperem para uma sociedade lixo zero. E isso que tem sido o nosso ponto aí de atuação. Então, um ponto que eu acho muito importante, que é o base do Instituto, é o nosso engajamento. Falei isso um pouquinho antes, né, mas a gente tem um engajamento com a sociedade civil muito forte, associação de bairros, coletivos, condomínios, bairros, universidades, juventude, com o poder público também, com vereadores, com prefeitos, com secretarias, o sistema S de forma geral, né? Até não sei se são poder público ou privado, mas coloquei aqui. O privado com diversas associações de setores, de comércio, de indústria, de restaurantes, de hotéis, enfim.
de comércio também, né, o comércio de forma geral, indústrias, e a gente tem conseguido, às vezes, de forma... Da sociedade civil faltaram os catadores, desculpa, mas a gente tem conseguido de forma bem fluida, assim, né, bem tranquila, caminhar nessas esferas da sociedade e trazer a conversa tanto deles para eles mesmos, né, entendendo qual que é a responsabilidade e papel de cada um, mas também deles entre eles, né, para que um possa ouvir o outro e a construção seja seja mais fácil, né, o entendimento da necessidade do um, do papel do outro, para que essa construção seja, embora complexa, seja feita de uma forma mais saudável, né? Que às vezes hoje, né, infelizmente, a gente acaba vendo um atacando o outro e o culpado é ele, o culpado é o outro. Enfim, eu acredito que o Instituto tem feito isso, tem trazido formas de realizar essa conversa de forma mais suave. Então, né, a premissa do Instituto é engajar, mobilizar diversos setores da sociedade, pois partindo da realidade que todos são geradores de resíduos, todos devem ser sensibilizados e se responsabilizar pelos seus resíduos. O engajamento gera um legado, pois cria um ambiente de mudança, de parcerias e projetos, envolve muitas pessoas que em suas realidades não teriam espaço de conversas com segmentos diferentes, né, é o que eu falei. Então, esse legado a começar, né, a indústria se junta com o comércio e cria uma forma de fazer logística inversa, o catador junta-se com a prefeitura e vê a melhor forma de o catador ajudar a cidade. Então, essas conversas, esses projetos, essas parcerias geram um legado muito forte, que é um legado de transformação, né? E parte desse crescimento todo, vou dizer que todo esse crescimento que a gente teve aí nas cidades do Brasil, passaram por pessoas. E uma parte da nossa metodologia é a formação de coletivos, que é o que a gente tem divulgado, disseminado, é a criação desses coletivos, e as cidades que conseguem montar esses coletivos, eles se transformam em pontos de disseminação e onde as pessoas realmente vão procurar informação. Então, o coletivo através de lideranças formadas pelo IZB nas cidades, conseguimos capilarizar e alcançar locais de todo o Brasil. Os coletivos, eles são pessoas que querem ser voluntárias do Instituto e eles se juntam para que, né, não fique uma coisa onde, né, um modelo onde uma pessoa manda, as outras obedecem, e é assim que é. Então, a gente trouxe a ideia de coletivo para que tenham lideranças no locais e eles possam atuar de forma né, plural aí, até, enfim, juntos para o crescimento. Então, os princípios principais do coletivo. Primeiro é o alinhamento com o Instituto Lixo Zero. A gente tem um calendário anual, a gente tem objetivos e metas para o ano, tem um tema que rege todo o nosso ano, um momento, né? Esse ano ia ser em função das eleições municipais, mas acabou sendo em função do corona, né? E cada ano a gente tem um pensamento, uma ideia. Eles são autônomos, são pessoas que agem por conta própria, que têm aí, né, que vão buscar seus apoios, vão buscar aqueles segmentos que têm mais proximidade, vão buscar engajamento, né, mobilização daquela cidade, né? Então, quando a gente fala de autônomo, né, acabei de falar de alinhamento, mas autônomo é o sentido de que eles têm autonomia de atuar em suas cidades, sem necessariamente passar por alguém, vamos dizer, de uma diretoria do Instituto para fazer tal coisa. Eles são empreendedores também, porque eles percebem que participar de um coletivo do Instituto faz com que eles cresçam profissionalmente, com que eles apareçam, tenham networking, investem, né, em
nesse trabalho voluntariado para que até o seu negócio tenha mais propósito, né? Às vezes alinhar uma pessoa, uma marca a um coletivo, a um objetivo sustentável e tal, de voluntariado, acaba até gerando valor, agregando valor àquele negócio. A gente forma líderes, então todo mundo que está dentro de um coletivo é líder. Nossos embaixadores são líderes de mudança, né? Eles que levam a causa, né? Ali embaixo tem o advogado, então eles são advogados principais da causa na sua cidade. Eles estão à frente de um coletivo, eles são representantes do instituto naquele local. Então eles precisam ter uma postura de liderança para que os outros vejam neles a credibilidade, né? E tudo mais para seguir a causa. E engajamento. Isso é um ponto, talvez um dos pontos principais, que a gente precisa que esses coletivos tenham várias pessoas, né? E não só uma ou duas, como muitas vezes acontece, mas coletivos que sejam um grupo de pessoas diferentes, assim, né? Às vezes a gente tem empreendedores, como eu falei, tem professores, tem estudantes, enfim, várias pessoas que cuidam do instituto naquela cidade para fazer algo legal, assim, e realmente o trabalho se fortalece em cima de quanto mais pessoas tiver, mais o maior o alcance daquele coletivo, mais pessoas são conscientizadas e educadas aí. Matheus, só para te cortar rapidamente, a gente tem 10 minutos, tá? Só para você saber. Tranquilo, já está nos finalmente. Uhum. Aí, a atuação, né, do embaixador, né, do coletivo. Eles fazem um mapeamento das boas práticas da cidade, isso é bem importante, né? Muitas vezes isso começa de uma forma mais mecânica, procurando na internet, no Instagram e tal. Depois isso se torna muito comum, porque as pessoas procuram os coletivos, né, para apresentar, para falar e tal. Então, vê um espaço de fala lá dentro e começam a nos procurar. Então, começa com um mapeamento, passa por uma formação de grupo, né, que é a formação do coletivo, é muito importante, e a gente começa a dar visibilidade a projetos, pessoas e empresas que colaborem com o conceito lixo zero, que são as pessoas que foram mapeadas. E, com isso, a gente forma já um networking de pessoas super engajadas com a questão dos resíduos, e, a partir disso, que a gente daí começa essa mobilização de pessoas engajadas, o encontro das boas práticas, e depois a gente passa para a semana onde a gente convida toda a sociedade para atuar conosco, falar em seus segmentos sobre o Semana Lixo Zero, sobre Lixo Zero. E os coletivos atuam nos eventos propostos pela ILZB. Como que eles fazem? A gente tem 2 momentos principais hoje. Um deles é o Encontro Lixo Zero, outro é a Semana Lixo Zero. O Encontro Lixo Zero, ele enaltece boas práticas e dá visibilidade para essas boas práticas. Ele demonstra para as cidades que existem alternativas e pessoas atuando, e ele insere o conceito de lixo zero na agenda de empresas, entidades, pessoas e da cidade também. Então, o lixo zero para muitas cidades, né, a Semana Lixo Zero, que depois de falar um pouco, ela já é lei em mais de 50 cidades e 3 estados. Então, a gente colocou na agenda de várias cidades e de vários estados o conceito de lixo zero. A cidade, o estado tem que parar naquela semana que está na lei para falar sobre lixo. Então, isso é sensacional. Isso vem de demonstrar que esse trabalho funciona. Então, criaram, e também o Encontro Lixo Zero, ele começa a criar um networking de pessoas engajadas. Esse encontro específico, ele é feito por pessoas, normalmente, que já atuam na área, que já estão envolvidas, muitas vezes não se conheciam, mas estão envolvidas e já têm um conhecimento. A Semana Lixo Zero, ela tem um objetivo, assim, maior, de mobilizar todos os setores e atores da sociedade. Então, essa galera toda que foram boas práticas, eles acabam ou sendo organizadores, ou eles são aqueles que estão atuando, dando palestra, dando oficinas, workshops, tudo mais. A gente cria durante essa semana, imagina com essa quantidade de eventos que tem na Semana Lixo Zero, que teve esse ano, todo mundo
estava falando sobre lixo, assim, muita gente está naquela semana, mesmo não estando participando diretamente, ouviu alguma coisa e criou-se um ambiente de discussão para estabelecer parcerias, para criar projetos, negócios que ajudem a cidade a se tornar lixo zero. O objetivo da semana é transformar a realidade dos resíduos sólidos municipais. Esse é o nosso ponto principal, através da mudança, através do exemplo, né? Então, a gente sim impacta, onde várias cidades começam a repensar a sua forma de gestão, onde várias cidades começam a colocar pontos de entregas voluntárias durante a Semana Lixo Zero e continuam, onde várias cidades começam a colocar a discussão na pauta da prefeitura, com frente parlamentares e tudo mais, e continua. Algumas cidades onde depois da semana começou a ter coleta porta a porta de resíduos recicláveis, onde, enfim, cria-se sim uma mudança, embora muita gente tente colocar que a gente só discute, só fala, mas não, são várias empresas que durante a Semana Lixo Zero, vamos tirar durante a Semana Lixo Zero o copinho descartável, e depois da Semana Lixo Zero nunca mais teve copo descartável. Uma cidade que colocou PEVs para eletrônico ou para, enfim, para roupas, e aqueles PEVs continuaram, e às vezes formaram empresas e formaram negócios, e isso é algo realmente transformador. E também a Semana Lixo Zero é uma metodologia social de mobilização que vem sendo aplicada em dezenas de cidades em todo o Brasil, agora no Moçambique e Portugal, e a partir do ano que vem também no Uruguai e na República Dominicana. E eu acredito que era isso. Matheus, muito legal. Obrigado por apresentar o Instituto de uma forma tão profunda, né? O que eu mais gosto do Instituto é que ele é super flexível, né? Então, você vê que praticamente qualquer entidade que esteja interessada em participar do Instituto ou colaborar com o Instituto consegue, né? E também dizer, né, que não dá para ignorar o Instituto Lixo Zero, né, e o movimento Lixo Zero. Só o crescimento que a gente vê com o Instituto e o movimento nesses últimos anos demonstra que não dá para ignorar mais o Instituto, né, e esse movimento. Então, eu achei muito legal. Parabéns e continue esse grande trabalho, viu? Agradeço demais a sua participação. Beleza, Matheus? Obrigado, e acredito que é isso mesmo. Nós estamos aí e estamos conseguindo alcançar muita gente. Eu acho que o objetivo é esse. Temos conseguido conversa com muita indústria e, né, aproveitar para falar. Acho que participou do início, eu dei continuidade à certificação Lixo Zero, que é a maneira que hoje a gente tem conversado com indústrias de todo o Brasil, assim, principalmente agora esse período não pós a gente está vivendo ainda, mas depois que as coisas começaram a se normalizar, e várias indústrias e empresas grandes de todo o Brasil têm nos procurado para se certificar, e não que não faziam nada antes e tal, ou que algumas estão começando, outras já faziam, mas eles querem demonstrar que eles deram passos para cuidar do meio ambiente, para fazer uma gestão correta dos resíduos. E interessante falar, né, a gente já discutiu sobre isso, é que a gente tropicalizou, essa palavra aí eu gostei, né, a gente pegou uma certificação americana e adaptou ela de forma que hoje aqueles que, embora uma certificação soe como uma coisa parece difícil, né, porque a gente tem algumas certificações que realmente são, às vezes parecem inalcançáveis, mas quem tem começado a entender a certificação, está, assim, né, colocar sua empresa, né, dentro daquela certificação, vê que é algo que é simples e que todo mundo pode fazer, né, não é algo, a gente busca mais realmente uma boa prática do que mostrar que tu está errado dessa forma, ou tu tem que fazer melhor da outra forma, enfim. Eu acho que a certificação é algo também que vem para concretizar essa credibilidade, essa seriedade do Instituto, e estejam aí atentos que agora a gente está, em breve vão aparecer várias empresas e indústrias bem legais aí no Brasil inteiro se certificando e demonstrando esse apoio à causa Lixo Zero e ao Instituto também.
E a certificação é provavelmente a melhor forma de você iniciar a empresa na jornada, né, do lixo zero. Porque, na verdade, a certificação ela é uma ferramenta de ensino, né? É o passo a passo que você começa a trabalhar para um dia conseguir atingir uma certificação, né? Então, isso que é muito legal. Uma metodologia, né? Então, isso é até legal, às vezes empresas gostam de metodologias, então a gente tem um passo a passo de como que tu chega numa certificação, a gente tenta ensinar isso e realmente dá para transformar isso a certificação em um agente de engajamento dentro da empresa, em um agente de educação, e isso se perpetua por conta de ter ali na parede também um sinalzinho, ó, a gente é responsável, a gente se responsabiliza pelos nossos resíduos e a gente foi atestado por alguém que a gente faz isso de uma forma eficiente, né? Legal, Matheus. Muito legal. Muito obrigado, viu? Agradeço a participação. Obrigado e até mais. Até mais.